Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido, Alan. Oi, pessoal, de volta. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente está aqui para mais um episódio, para levar uma mensagem de esperança para vocês que já estão com a gente, acompanhando a gente há mais de 50 episódios, né? E, Débora, hoje é um episódio especial, não é isso? Isso mesmo. Antes, talvez você tenha caído aqui de paraquedas, né? Então, antes de apresentar a nossa convidada, queria dar aí uma introdução para vocês. A gente começou nossa terceira temporada. Exatamente. Né? Então tem mais 2 temporadas aí para você dar uma olhada, se você ainda não viu. Tem muitos convidados incríveis que passaram por aqui. E se esse é seu primeiro episódio, eu queria dar uma explicada. 23:6 vem do Salmos 23, versículo 6, que diz que eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Então a gente espera que esse episódio traga bondade e misericórdia de Deus para sua vida. E a nossa convidada de hoje... Então, você fala ou eu falo? Gente, é uma pessoa... Certo. Querida. Animada. Bastante. Única. Sem dúvida. Estamos aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que Michele Batista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alan. Obrigada, Débora. Prazer enorme estar aqui. Única mais ou menos, porque no caso eu tenho uma gêmea. Foi exatamente nisso que eu pensei. Mas única. Sim, tá bom. Eu tenho esse pequeno detalhe sobre mim. Exatamente. A gente está muito feliz de te receber. Obrigado por estar com a gente aqui hoje, Michele. E eu queria saber como que foi ser a irmã do cara mais cabeça dura da história de Roma, da Grécia, de Malta, de todos esses lugares. Como é que foi estar sempre ali, ó, do lado, viajando, carimbando passaporte pra tudo que é lado? E aí, como foi viver essa experiência? Eu acho que viver a Rod aqui na série Paulo foi muito importante pra mim, assim, foi muito legal, foi um processo de construção muito rico e eu acho que a Rod ajuda a contar a história do Paulo também, sabe? Porque é isso, eles são completamente diferentes, apesar de criados ali pela mesma família, do mesmo jeito, ver como as pessoas têm personalidades e escolhas distintas, assim. Mas apesar de serem tão diferentes, eles têm uma coisa que é o senso de família, o senso de estamos juntos, você é meu irmão e eu tô com você. Embora não tô nem acreditando aí no que você tá dizendo, mas na hora que o Paulo vai lá pregar e não tem ninguém, ela senta pra ouvir, porque ela nem sabe o que é aquilo, ela não tá nem um pouco interessada, ela só pensa, eu não vou deixar meu irmão sozinho, não tem ninguém, mas ela vai sentar lá pra ouvi-lo. Então, eu acho que a Rod ajuda a contar a trajetória do Paulo, assim, que ele tem esse senso de justiça, esse senso de família, e apesar de tão diferentes, eles se amam profundamente e eles vão defender um outro, não importa o que aconteça. Olha que legal, né? Legal, essa relação foi muito legal, a gente viu isso na série, acompanhamos na série Paulo Apóstolo. Obviamente a gente vai falar dessa personagem, sim, a gente vai dar um passo pra trás agora, né? Vamos voltar um pouquinho, né? A gente queria entender, né? Como é que foi pra você começar a tua jornada, né? Como é que você chegou até aqui? Hoje a gente já te conhece, a gente já sabe, você já viu você como Rod e outros personagens, que a gente também quer falar. Mas queria saber se isso é uma coisa que, desde pequena, você já estava pensando em fazer isso mesmo? Era uma coisa que você queria? Se era uma pessoa... Eu sempre te vi como uma pessoa animada, né? Sim, então eu olho você e a Rod, assim, eu acho vocês bem parecidas, inclusive, assim. Eu vejo um pouquinho de você ali, de alguma forma. Sim. Você já era assim desde pequena, com a sua irmã e tal? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu nem sei dizer exatamente como isso começou, mas desde pequena, eu e a Gi, minha irmã gêmea, né, que eu já expliquei, que ela também é atriz. E desde pequena a gente sempre falava assim, eu quero ser atriz. Só que era isso, assim, a minha família é do interior, meu pai é do interior da Paraíba, minha mãe do interior do Rio, ambos, assim, da roça, são pessoas da roça mesmo. Então, eles não tinham
nenhum conhecimento do meio artístico, nenhuma ideia de como isso funcionava. Então, quando a gente falava assim, eu quero ser atriz, todo mundo achava engraçadinho, do tipo, ai, que bonitinho. Tá bom, mas você vai estudar o quê? Né? Meus pais ficavam... Eles são super incentivadores, mas eles olhavam pro lado e falavam assim, filha, eu não faço ideia, eu não sei nem por onde começar. Tipo, não tenho como te ajudar. Tipo, você quer, mas eu não sei. E eu falava, não, eu quero. Aí ficava ali querendo fazer curso de teatro, mas a verdade verdadeira é que quando a gente era criança, né, por ser gêmeas, tinha muito essa coisa de agência, olhar a gente igualzinha, chamar. E meu pai falava, não, criança tem que ser criança. Não, e hoje eu agradeço profundamente dele ter feito isso. Porque talvez eu fosse outra pessoa se eu tivesse sido criada nesse meio, que é difícil, é muito difícil, é um meio de ego, é muito difícil trabalhar com a imagem, principalmente para uma criança. Então, ainda bem que meu pai não deixou mesmo. Aí, quando a gente fez 14 anos, assim, a gente conseguiu convencê-lo a entrar num curso de teatro. Aí pronto, aí já era. Aí a gente foi entrando cada vez mais. E aí é um caminho sem volta, assim. E é muito legal porque eu tenho a minha irmã nisso, assim, e tem uma coisa que a Gisele, especificamente, ela tem... Eu tenho também. Mas a Gisele, ela é tinhosa. E aí, quando meu pai falava assim, mas será? Será que vai dar certo? A Gisele falava assim, vai. Quem disse que não pode dar certo? Ela tem uma fé, uma confiança que me inspira muito. Às vezes eu olho, eu já conversei isso com ela algumas vezes, eu falei, nossa, ainda bem que a gente estava juntas, porque talvez eu tivesse tido mais medo, talvez eu falasse, ai, será? E a minha irmã tem muita convicção das coisas. Ela bota uma coisa na cabeça e ela fala, Michele, quem disse que não pode? Pode sim. Que legal. Até quando as pessoas falavam pra gente assim, não, mas se são gêmeas, as duas vão ser atrizes, isso não vai dar certo. Só vai dar pra uma, porque pra outra não vai dar. Eu lembro que aquilo me deixava tão frustrada e a minha irmã olhava pra mim e falava assim, acredita nisso não? Quem te disse? A gente vai fazer o que a gente quer fazer, não tem isso não, Michele. Eu, hein? E então a Gisele tem um negócio muito incentivador, assim, que é muito legal. Ela ia... Se vocês fossem um trem, ela era o carrinho da frente, que ela vinha te puxando, vambora. Ela é uma pessoa, assim, bem... Que legal. Na verdade, assim, necessário, né? O ser humano precisa de alguém, né? Geralmente é que você teve a sorte de ter uma irmã, por causa da mesma idade que você, talvez alguns segundos de diferença. 2 minutos. Eu nasci 2 minutos antes. Tá explicado. Que o ser humano, ele precisa de ajuda, né? A gente não sabe tudo, a gente não... Enfim, imagina, a nossa vida é um grande ciclo de aprendizado, né? E geralmente, né, os nossos primeiros professores são os nossos pais, né? Geralmente começa em casa, né? E muito parte dali. Então, por isso que geralmente quando você tem ali um problema nessa relação familiar e tal, geralmente é onde começa ali a ter um problema dentro de casa, uma situação um pouco mais complicada. Isso é muito legal porque, principalmente no meio artístico, né? Você tem menos pessoas te apoiando pra chegar lá, porque tá todo mundo meio que competindo na mesma corrida ali, né? Então é legal você ter esse braço e esse apoio do seu lado, né? Sim. Imagino que a gente conversou sobre isso aqui antes, né? Eu não me lembro de mais ninguém, assim, ser gêmeas e as duas serem atrizes e serem boas atrizes, né? Eu acho que vocês eram únicas onde vocês estavam, né? Em qualquer lugar que vocês chegavam, vocês deviam ser únicas. E teve uma coisa que foi, assim, muito interessante na minha trajetória com a Gisele, até por essas questões mesmo das pessoas falarem, ai, mas não dá, duas iguais, pra quê? Não precisa. Tipo, uma vai ser atriz, outra vai fazer outra coisa. Então, assim, as nossas primeiras oportunidades na televisão, a gente conseguiu porque a gente era gêmea. Mas foi a porta de entrada que a gente tinha. Eu falei, ninguém conhecia, ninguém vai lá em São Gonçalo buscar essas meninas, entendeu? Então, eu falei, vamos usar a arma que a gente tem para entrar. Depois que a gente mostrar nosso trabalho, aí pronto, vai ficar mais fácil. Então, assim, a gente começou a trabalhar na televisão como gêmeos. A gente fez Malhação. Não, primeiro a gente fez elenco de apoio, Rico e Lázaro. Não. Rick Lázaro, não. Cobras e Lagartos. Rick Lázaro é Record. Fiquei contra Cobras e Lagartos. Tudo que eu falava era bom dia, seu foguinho, boa noite, seu foguinho, a novela inteira. Só falava uma frase, 2 frases. E aí, logo em seguida, a gente acabou entrando pra Malhação, que foi onde a gente começou a ficar mais conhecida, né? Olha que legal. E aí, depois de um tempo, a gente falou assim, agora vamos dizer não. Vamos não mais aceitar trabalhar juntas. Porque agora a gente precisa construir a nossa história. Eu, a minha e você, a sua. E isso,
na época foi arriscadíssimo, porque eu tava morrendo de medo. Eu falei, nossa, mas e se não me chamarem pra mais nada? Aí eu comecei a negar. Aí chamavam a gente por uma coisa, a gente falava, não quero fazer gêmea. Ah, não quero fazer gêmea. Não quero fazer gêmea, não quero fazer... A gente ficou anos sem fazer nada como gêmeas, com aquele medo de, caraca, que escolha dura. Será que a gente tá fazendo certo ou será que a gente tá só fechando as portas? E aí, cara, começou. Aí a Gisele começou a pegar os trabalhos dela, eu comecei a fazer os meus, ela começou a fazer novelas, eu comecei a fazer séries em São Paulo. E aí, depois eu já estava fazendo protagonista da HBO numa série em São Paulo, Gisele fazendo Cheias de Charme, que foi um super sucesso. Foi. Aí, depois disso, chamaram a gente para fazer o Rick Lázaro juntas. Aí o Edgar falou comigo, aí a gente falou... Agora a gente pode se juntar de novo. Eu falei, agora vai ser legal. Eu falei, agora eu já me sinto segura. Eu tenho a minha história, as pessoas sabem do meu trabalho, não estão me chamando só porque eu sou gêmea, porque tem uma pessoa igual a mim, as pessoas conhecem a minha trajetória como atriz e a sua também. Então agora eu falo, agora eu tô confortável. Agora quando a gente quiser, a gente aceita assim, porque não? É verdade. Que legal, né? E você falou desse começo de vocês por serem gêmeas, é muito legal que aquela história do empreendedor, né? Que vai pra um lugar vender chinelo, né? Chega lá, meu Deus, ninguém tem chinelo aqui, tá todo mundo descalço, né? Aqui é um problema, então eu vou embora. E tem outro vendedor que chega lá, meu Deus, aqui ninguém vende chinelo. Aqui ninguém tem chinelo, meu Deus. É uma oportunidade de eu vender chinelo como eu nunca vendi. Então tudo depende de como você olha, né? O ponto de vista, exato. E você enxergou da maneira ali, bem, vamos entrar assim, é o diferente que a gente tem. Então vamos colocar isso na mesa. E deu certo, né? Exato, e funcionou. Exato. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando que você pega... Essa malhação a gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos? Aí 2007. Não façam as contas. Não, é surreal quando agora a gente ouve. Agora se eu fosse a então. bacetinha da cantina, que agora adolescente não dá mais. Quando a gente vê alguém falando, nasci em 2007, eu falo... Oi? Você não é uma criança? Como assim? Isso surreal, assusta né? a gente, né? É porque parece que foi ontem, mas se você fizer as contas aí, dá quase 20 anos, daqui a pouco você fala, meu Deus, é muito tempo. O Charles Paravente, que fez o Heróis, ele era meu professor na Malhação. Eu falei, professor, tá aqui de volta. A gente trabalhou juntos. É verdade. Então você vê, né? Você tá falando agora, a gente vai chegar até Paula, mas estamos falando de quase 20 anos já de trajetória. Vocês também são modelos, é isso também? Além Não e sim. Eu falo que o meu primeiro grande trabalho de atriz foi fingir que era modelo. Porque, de fato, eu nunca fui, nem Gisele. Mas sim, fomos. Porque, assim, aí a gente começou a estudar teatro, a gente morava em São Gonçalo, era tudo muito caro, os cursos que a gente queria fazer, enfim, para ver as peças, para vir para o Rio, era tudo muito difícil. E para você começar a ganhar dinheiro como atriz, leva um tempo. Aí a gente falou assim, a gente tem que pensar numa estratégia, porque a gente precisa de dinheiro para bancar os cursos que a gente quer fazer, para nananã. Aí essa história é muito doida. Ai, gente, quando a gente é jovem, a gente tem toda a coragem, né? Aí eu lembro que eu tava no 3º ano da escola, a gente trabalhou de recreador infantil no Barra Shopping, morava em São Gonçalo, via de ônibus, era 2h30 para chegar, 2h30 para voltar. Caramba! Trabalhei as férias inteiras de recreador infantil no Barra Shopping, peguei todo o dinheiro que eu ganhei, eu e Gisele, né? E a gente contratou, a gente pesquisou, achou que era o cara, um fotógrafo bonzão da época, das modelos e das agências de modelo. Aí eu falei, vamos fazer um book. Porque aí a gente vai conseguir ganhar dinheiro como isso, que a gente vai se alimentando enquanto a carreira de atriz ainda não dá dinheiro. Aí eu lembro que na época meu pai falou assim, mas vocês vão gastar tudo num book. Eu falei, pai, confia. E ele olhava assim, desesperado, falando, será? Eu falei, não, a gente já tem, vamos tentar. Aí foi isso, aí a gente pegou todo o dinheiro que a gente trabalhou nas férias e a gente foi numa agência de modelo, procurou as pessoas e a Gisele também é muito boa nisso. Ela fala, vamos do melhor pro pior. Foca no que você quer. Se o que você quer não te aceita, a gente vai pra baixo, mas vamos no melhor. E aí assim, a gente procurou qual era a melhor agência, né? Porque era Mega Moda, não sei o que, vamos na Mega Moda. Fingindo que era modelo, né? Aí a gente chegou lá, aí falamos com o pessoal da agência, aí já viram 2 gêmeas, aí falaram, maneiro, não sei o quê. Aí a gente fez um book com um fotógrafo que era muito bom na época. Cheguei lá na agência, levei o book. No mesmo dia, o cara falou assim, não, vocês estão comigo, óbvio, vou adorar trabalhar vocês. Aí eu lembro que, assim, na semana seguinte, a gente pegou uma campanha gringa em dólar
que eu ganhei, sei lá, 2 vezes tudo que eu tinha investido. Aí eu fiz assim, vai dar certo. Eu lembro que meu pai ficou chocado, assim, eu recebendo em dólar. Eu tinha visto $1 na minha vida. Que legal. Aí meu pai ficou assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí ele falava assim, vocês são tinhosa mesmo. A gente aprendi com ele. Meu pai também é muito tinhoso. Olha que legal, cara. Aí legal, a gente né? aí a gente começou a trabalhar nessa agência. Aí eu fazia teatro em São Gonçalo e Niterói, a gente tinha uma companhia, montou uma companhia de teatro lá, fizemos muitas peças lá, peças aqui no Rio. Só que isso, teatro não dava muito dinheiro. E aí entrei nessa agência de modelo e o que acontece é que a agência de modelo me abriu uma porta que eu ainda não tinha, que era começar a fazer teste para publicidade, para comercial. Então, assim, eu fazia eventualmente umas fotos, campanhas de fotos com a Gisele, mas 90% das vezes eu pegava comercial de TV e ela também, porque aí tinha texto, tinha coisa. Aí a gente era atriz, a gente chegava lá e mandava ver. Eu não ficava nervosa, eu falava assim, não, Aí quando tinha texto eu falava assim, não, me dá os comerciais com texto, porque daí eu já vou eliminar a metade que não vai conseguir fazer essa parte. E a gente começou a pegar, às vezes, muita publicidade, assim. Que muita. legal. E aí, todos os cursos que eu fiz de teatro, toda essa minha vida no teatro, eu banquei com publicidade. Então, eu falo que o meu primeiro grande trabalho de atriz foi fingir que eu era modelo, porque de fato eu não era. Eu lembro que uma vez, a gente desfilou no Fashion Rio. Não, ou era São Paulo Fashion Week ou Fashion Rio, não sei. Aí a pessoa falou assim, porque vocês desfilam? E nunca tinha desfilado na minha vida. E eu assim... Claro! Vários vezes. Aí eu lembro Deus, Gisele, a gente olhou uma pra outra e falou assim, olha da frente e faz igual. Sensacional. Cara, isso é um conselho pra vida, né? Quando você não souber o que fazer, é só olha pra da frente e faz igual. E ninguém Muito nem bom. percebeu, a gente foi, fez, aí virou esse personagem. Que loucura, gente. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Não, Cara... é muito legal, né? Porque assim, é isso, né? Não tem um roteiro escrito, né? Não. Mas é muito legal você pegar o que você tem na sua mão e começar. Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas têm uma trava porque você vê tudo muito pronto, né? A gente tem um comparativo aí surreal, como nunca houve antes, né? A gente se compara muito, vê a vida do outro, vê o palco do outro e compara com o nosso bastidor. Então... Às vezes a pessoa espera estar pronta para algo para de fato ir lá fazer. A gente nunca vai estar, né? A gente nunca vai estar. Esse medo de se expor, esse medo do ridículo acaba travando a gente muito, né? A gente que também trabalha um pouco com internet, tem isso, assim, cara, a internet é o aqui e agora. Se você ficar assim, não, só vou postar isso quando tiver uma produção incrível, quando... Não, joga no mundo. Vai fazendo, depois melhora. Vai, coragem, vai botando as coisas no mundo, assim. Tem que ter coragem pra fazer essas coisas mesmo. Exatamente, tem que colocar a cara lá. E tem até uma trend que viralizou recentemente que faz todo sentido, que fala, primeiro você começa depois você melhora, depois você aperfeiçoa. E é exatamente isso, se não começar não vai ter nada pra melhorar. E tem uma coisa assim que é acreditar mesmo. É a energia que você joga pro mundo. Volta. Entende? Se você faz um negócio já assim, será? Não vai dar certo. Você tem que falar assim, vai dar certo e que venha o que for melhor pra mim, porque às vezes a gente pede coisas que não necessariamente é o que o mundo pensou pra gente, sabe? Às vezes a gente não tá pedindo o que é melhor pra gente. Então eu aprendi também nos meus pedidos a sempre falar, cara, que venha o que for melhor pra mim, porque às vezes eu tô pedindo coisas que não vão ser boas pra mim. Exato. Então que venha o que for melhor pra mim, mas o que eu for fazer, tem que fazer acreditando, tem que fazer com fé nas coisas, tem que botar essa energia no mundo, porque faz diferença. Faz diferença. É verdade. Se nem você acredita, quanto mais... Quem vai acreditar? Ninguém vai acreditar. Não tem como. Com certeza. Isso é uma realidade, viu? Isso é uma realidade. Ainda mais nosso meio lá, você sabe disso, né? A gente tem lá... Enfim, hoje existem sites, né? Que você tem lá um portfólio de milhares de pessoas que hoje fazem o trabalho de vocês. E a diferença tá nos detalhes, né? Tá nessa energia que você coloca ali, na força que você coloca naquilo que você faz. Isso vale pra tudo, né? Vale pro nosso trabalho, mas vale pra menina que vai limpar lá uma casa. Aquela que limpa um pouquinho, dá um pouquinho a mais, você já percebe, opa, faz diferença. Aquele cabeleireiro que tem um cuidado um pouquinho a mais, você fala, caramba, eu quero ficar com esse cara aqui. Tá nos detalhes essa diferença, né? Tá nos detalhes essa entrega e esse compromisso, né? E acho que é isso que muda o jogo, né? Vocês estão lá, na verdade o trabalho de vocês vocês estão lá sendo avaliados o tempo inteiro, né?
Não só o público, como as pessoas, os contratantes, os diretores. Tá todo mundo olhando, né? Avaliando, né? Então, acho que essa entrega é o que faz a diferença. A gente vê. Não, e é um meio... Você trabalhar com imagem é você se colocar ali à prova o tempo inteiro. É você ser julgado e avaliado o tempo inteiro. Então, eu acho que você também tem que ter uma cabeça muito boa. E o pé muito no chão, assim... Para você também se valorizar, mas sem se achar além do que você é. Entende? Porque sem se dar excessiva importância. Sabe? Eu acho que é pra gente se valorizar sem se sentir importante demais. Todos nós somos substituíveis. Não acho que não. Todos somos. Você estava falando, né, sobre a gente acreditar, sobre aquilo que a gente pensa. E é uma coisa que a gente já até falou aqui antes, né, sobre a importância disso, né, de ter essa mentalidade, né. Hoje em dia se fala muito sobre mindset, né, sobre a gente ter isso em foco, o que a gente pensa, porque realmente faz diferença. Você começar o dia acreditando, é uma coisa que eu tenho praticado, né. Você começar o dia acreditando que assim, cara, o meu dia vai ser muito bom, o meu dia vai ser incrível. Uma coisa que você falou que eu acho que exige muita coragem também, né? Você falou assim, aquilo que for pra mim e o que não for eu não quero. Isso é uma oração que eu costumo fazer e eu falo pra Deus, meu Deus, abre portas que o Senhor queira abrir e feche portas que o Senhor queira fechar. Sim. E ter essa confiança, porque é como você falou, nem tudo é pra gente. Tem coisas que ali você às vezes está tão apegada, tipo aquela imagem, né, do ursinho. Não sei se você já viu, tem uma imagem muito bonitinha que tá lá a menininha assim com o ursinho, segurando o ursinho. E Jesus fala assim, me dá. E ela fala assim, ai, mas eu amo muito. E ele tá com um ursão assim, ó. Porque às vezes a gente tá tão ali empenhado numa ideia e às vezes a gente se limita para algo muito maior que poderia estar acontecendo na nossa vida. Tem algo muito melhor que poderia estar acontecendo na nossa vida, né? Então, é muito legal a gente ter esse entendimento, deixar um pouco de lado crenças limitantes, né, que às vezes a gente tem dentro da gente. E Paulo fala sobre isso, né? Tem um texto que eu gosto muito que ele fala sobre renovar a nossa mente, né? Então, quando a gente tem essa renovação de mente, a gente pode, e aí, claro, né, para nós somos cristãos, na palavra de Deus a gente consegue ter essa renovação de mente, a gente consegue ter uma ideia de esperança, de que tudo vai dar certo, de que as portas boas, as portas certas vão se abrir e as que não forem boas vão se fechar. A gente entregando isso na mão de Deus, a gente consegue viver a vida com esperança, com alegria, com leveza. E é como o Alan falou, né, traz essa visão que a gente vê em você, né? Eu ficava lá assistindo, voltando um pouquinho aqui pra Rod, né? Eu assistia, eu falava assim, cara, ela tá atuando? Porque eu vi aquela alegria, aquela coisa assim, como que eu posso dizer? Espontânea. Sim. E eu falava assim, cara, eu olho pra você, apesar da gente não ter intimidade, eu olhava pra você e eu falava, isso, cara, assim. eu via isso nela, assim, sabe? Essa espontaneidade, essa coisa de que, assim, cara, se fosse outra pessoa, não seria tão bom, sabe? Porque você vê essa naturalidade, essa espontaneidade, fala, cara, muito maneiro isso. E começar o dia assim, né? Acreditando, confiando, falando, não, vai dar certo, o que for pra mim vai acontecer. Isso faz diferença na nossa caminhada, né? Isso é muito legal. E hoje em dia a gente vê, né, que metade dos problemas que às vezes estão na nossa cabeça, eles não acontecem, né? Exato. Eles só estão lá. Acontecem outros, não aqueles. Exato. Então, aqueles que a gente não previu. Que a gente não previu, que a gente não estava preparada. É exatamente isso. É muito... Tem um estudo, não vou me lembrar agora, né, mas que diz, né, que são 50% ou 70% dos problemas que a gente tem, que a gente cria na nossa cabeça, eles não existem e não existirão. Então, você vê que tá tudo muito aqui, né? Por isso que é importante, tanto as coisas boas e ruins, né? As ruins você tirar e as boas você, de fato, acreditar e colocar ali dentro desse contexto. Você falou sobre isso, né? Eu lido com muita gente no meu dia a dia, né? E eu acho que muita gente tem essa falha também do seu lugar. Qual é o seu lugar? Eu gostaria, hoje em dia, de estar, talvez, na presidência dos Estados Unidos. Mas, assim, é impossível. Primeiro, que eu não sou americano. Segundo, que eu não teria capacidade ou habilidade de estar numa cadeira como aquela. Então... eu sei que aquilo ali não é o meu lugar. Eu poderia ser um astronauta? Talvez poderia, mas hoje eu entendo que não é pra mim. Eu não tenho não estou preparado para isso, não tenho a inteligência suficiente para estar lá. Então eu sei que aquele não é o meu lugar. Eu já sei disso, então eu já estou 50% à frente das pessoas que hoje, obviamente eu falei lugares bem extremos, né? Mas que dentro de uma realidade, né? Você precisa entender o que é isso. Eu quero ser um piloto de Fórmula 1. Tudo bem, isso se adequa a mim?
Acho que não é. Eu não tenho a altura, não tenho mais o tempo, já passou. Então é importante você ter essa coragem, essa disposição, mas também ser intencional naquilo que é possível e acessível a você, né? Saber onde te cabe, né? Exatamente. Literalmente, né? Tem um modelo de aeronave que você tem que ter uma altura limite, né? Pra poder pilotar. O caça, eu acho que até 1,70 ou 1,80, né? Se você tiver acima disso, você não disso, entra. você não consegue. Então tem sonhos que é isso, que você não vai literalmente caber. Exatamente. E não vai dar pra forçar a barra. Eu quero ser jogador da NBA. Lutador de sumô. Cara, menos de 2 metros. Uns 30 centímetros a mais exato, só. né? Só esse Eu pouquinho. precisaria de uns 40, meio metro. Não dá. Por isso que é isso, é enxergar onde você está, onde que você se encaixa e aquilo que está disponível, né? Achei muito legal no resumo do que você disse, né? Que as oportunidades elas surgiram e vocês também criaram a partir daquilo que estava disponível. Sim. Eu não sou modelo, mas você desfila assim, desfilo e vamos nessa. Então, também tem isso, né? Nessa hora você precisa estar pronto para quando essas coisas aconteçam, você consiga reagir e entregar. E às vezes você não precisa ser o perfeito, você precisa ser feito, né? Acho que é o primeiro passo. Precisa ser feito. E é isso, a gente também tem que ter um pouco a autonomia de saber criar as nossas oportunidades também, sabe? Então eu acho que, de alguma maneira, eu e a Gi criamos muitas oportunidades para nós mesmas. Também não dá para você ficar só assim, eu queria muito ser atriz, e ficar esperando ser descoberta por um olheiro, entende? Eu falo, queria, mas o que você fez de coisa prática? É isso, eu desejei, eu comecei a me preparar, eu comecei a estudar e eu falei, quando a oportunidade bater, eu vou estar pronta. Eu não vou chegar lá para aprender quando me derem a oportunidade. Eu vou chegar para arrasar quando me derem a oportunidade, entendeu? O objetivo é esse. Então, assim, talvez eu poderia nunca ter tido oportunidade. Eu fiz uma faculdade de artes cênicas, assim. Então, eu poderia não ter feito, mas eu falei, não, eu confio, eu vou me preparar para isso. Eu quero fazer o melhor dentro disso. E é legal que você falou, né? Por exemplo, vocês faziam o teatro, então vocês praticavam aquilo que vocês estavam aprendendo, né? Uma vez eu ouvi uma frase, assim, uma explicação que fez todo sentido, né? Que a pessoa falou assim, cara, você pode ler muito, tipo, muito, muito, ler uma biblioteca inteira e não ser um bom autor. Não conseguir escrever uma frase. Sim. Porque não é ler muito que te faz um bom autor. É escrever muito que vai te fazer um bom autor. Então, eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco, ainda mais hoje em dia, que a gente tem muito acesso a conteúdo. Então, a gente consegue ficar ali absorvendo, sem nunca praticar o que a gente está absorvendo. Sim. E isso não vai nos tornar bons. Saber muito e não fazer não vai te tornar bom em nada. Então é muito legal que vocês, enquanto, cara, não me deram a chance, mas eu vou, como você falou, crio a minha própria oportunidade, faço, coloco em prática. E isso fez de vocês hoje essa naturalidade que eu falo pro aula assim, caramba, fica leve, fica suave. Nem parece que a pessoa tá se esforçando, né? Mas, na verdade, não parecer difícil justamente mostra que a pessoa é muito boa naquilo ali. A parte mais difícil é você fazer tudo parecer natural. Fazer você teve fácil. Aquela ideia na hora, que você... É isso que que dá esse frescor, né? Tem um vídeo seu e da sua irmã que é muito legal, que eu vi nas redes, né? Que vocês falam... Não sou eu. Essa foi a Gi. Essa foi a... Gente, é maravilhoso esse vídeo. Assim, a gente teve essa primeira demanda de trabalho nossa como gêmeas. Aí, como a gente se separou por muitos anos, agora a gente tá tendo um segundo trabalho que é contar para as pessoas que a gente é gêmeas. Não era porque a mesma tem muita pessoa. gente que não sabe. É mesmo? Isso é muito doido. Assim, as pessoas da minha faixa etária sabem, mas as pessoas mais novas que acompanham o nosso trabalho recentemente não sabem. Então, assim, toda semana eu recebo mensagem de alguém, meu Deus, mas são duas. Eu achei que era uma só que filmava o Rick Lázaro. Eu achei que... Eu falava, Gisele, agora a gente ficou tanto tempo tentando dissociar a nossa imagem que agora a gente tem que contar para as pessoas que somos duas mesmo. Eu falei, agora a gente tá tendo outro trabalho, sabe? Que legal. A gente foi juntas no Acerte ou Caia, do lado do Tom. Quem ganhou? Você ou foi ela? Não me lembro. Foi a Gisele, mas afinal fui eu e ela, uma contra a outra. Mentira, que maneiro. Afinal foi eu e ela ganhou. E eu recebi 1 milhão de mensagens falando, meu Deus, eu tô em choque. Tem duas? Não é possível, não é possível. Eu falei, Gisele, tá vendo? Caramba. Isso é muito legal. Isso é muito maneiro. Ó, eu queria entrar na parte dos papéis, né? Que a gente falou agora um pouquinho. Falamos um pouquinho do Rick Lázaro, né? Eu tenho muitas boas lembranças do Rick Lázaro. Né? Foi um projeto muito legal, assim. Me lembro que teve... Enfim, acho que o Heitor Martinez era o Nabucodonosor, né? Que era um personagem ali e tal, aquele...
tinha o Gabriel lá, que era o Daniel. Tinha uma turma muito legal ali em volta, junto com vocês. E foi um produto que eu achei foi muito gostoso, assim, ter feito, ter participado. E eu me lembro de um clima muito bom ali, né? Queria saber o que vem na tua cabeça quando você fala do projeto ali, como é que foi fazer aquele... Eu me lembro que a gente construiu uma Babilônia, se eu não me engano, assim, lá atrás. Foi uma coisa bem bonita, assim, foi uma cenografia muito, muito diferente. E foi um dos primeiros projetos que a gente fez pós ali a nossa era 10 Mandamentos, né? Que realmente, assim, ele deu uma virada em termos de proporção, de tamanho, assim. Foi muito grandioso na época, né? Para mim e para Gil, o Rico e o Lázaro foi muito legal, porque realmente marcou esse nosso reencontro. Depois de muitos anos, foi quando a gente topou de novo fazer uma novela juntas. E como irmãs. Ali não se falava se era gêmeas ou não, mas era irmãs. Eu falei assim, cara, é isso. E era legal, porque a história não era sobre gêmea boa, gêmea má. Não era isso, que é o estereótipo dos gêmeos na televisão. Não era, a gente só era duas irmãs contando as nossas histórias. Então eu falei, isso eu quero fazer. E foi legal porque... a gente estava ali num núcleo de humor, que é uma coisa que me chamam menos, talvez, embora eu adore fazer, e a Gisele também. Aí eu falei, nossa, estão colocando a gente numa gaveta diferente. Vamos fazer isso. As pessoas não estão acostumadas a ver a gente nesse lugar. Vamos que vai ser bom. Então, era basicamente eu, Gisele, o Anderson Milho e o Renato Rabelo. E a Denise Delvecchio, que era a nossa sogra maravilhosa. Então, assim, era a gente o tempo inteiro com eles. Era só galhofa, era só coisa engraçada. Eu ia só pra me divertir. Porque novela bíblica, chora-se muito. É verdade. Sofre-se muito. Verdade. Eu consegui fazer uma novela bíblica sem derramar uma lágrima. Isso é raríssimo. É mesmo. A Mona Lia, eu chorei tanto que eu tava desidratada. Na Ródia, cada buraco que eu falei, socorro. Deus. Foi mesmo. É verdade, E o Rico e Lázaro, eu só me divertia. Eu e Gisele, a gente olhava e só ria. Falava, caramba. Engraçado. A gente só... Era isso, era muito divertido. A gente estava num núcleo de humor. Foi muito bom. Eu tenho cenas assim, eu lembro de uma cena temperando um peru. Eu, Gisele, a Denise Delvecchio, que terminava uma tacando peru na cabeça da outra. Os temperos, a gente saiu cheia de azeite, às 3:07, eu olhando uma pra cara da outra, falando, que loucura, olha o que a gente tá fazendo. É verdade. Não, foi um projeto muito legal, né? Eu gosto muito dessa... Tinha essa leveza, né? E até hoje me chamam das iguaizinhas. As Ai, iguaizinhas. gente. Você vai ver meu Instagram, tu, olha as iguaizinhas. Porque a sogra chamava, as iguaizinhas. Então virou as iguaizinhas. Eu falei, essa dela agora já era. E veio a calhar o apelido. Total. Naquele momento coube. Aí dali você foi pro Amor Sem Igual, foi isso? Foi Amor Sem Igual. Foi Amor Sem Igual, né? Depois Gênesis e por último agora é o Paulo. Entendi. O Amor Sem Igual, vou dar um refresh aqui pra você que não lembra. Você lembra a história da Poderosa, né? Que era Da Poderosa. Uma garota de programa. Enfim, tinha toda aquela trama em volta. Eu me lembro do seu núcleo, daquela família ali, né? Aqueles irmãos todos ali juntos família e tal. Era André Vancini, né? Que era mãe, Sim, né? que eu amo. O Hernani Moraes. Aí filho era eu, Miguel Coelho, Gui Delorto, César Cadardeiro. É verdade. E tinha mais alguém, eu acho. Ou não. Enfim, era muita gente, mas era meio esse núcleo, assim. Eu e vários meninos, irmãos, assim. Era uma fazenda ali, né? Era uma coisa bem legal também. Foi bem... Tinha uns almoços, me lembro de umas mesas assim bonitas. O cenário bem bonito também. Foi bem legal o projeto também. E era uma personagem assim suave também, ingênua, tinha uma maldadezinha ali, mas que era... Porque ela era uma personagem que competia com a Poderosa. E ela era apaixonada pelo protagonista, então ela tinha aquela competição com a Poderosa. E eu lembro que quando eu comecei a fazer, a gente tinha essa coisa de ser meio roça, fazenda, plantadores. Aí eu falei assim, eu falei pro Foguinho, preciso botar ela um pouco assim, um sotaquezinho do interior, uma coisa mais ingênua. Eu falei assim, porque eu acho que se ela for mais ingênua, ela não vai virar uma vilã horrorosa que tá querendo destruir a outra. Eu falei isso acho que ajuda a contar a personagem, deixar ele nesse lugar da menina que nunca se apaixonou, que nunca viveu um romance, que é muito do interior e que ela tá ali muito perdida, não sabe o que fazer. E eu lembro que eu comecei a fazer a Maria Antônia mais nesse lugar, assim, eu falei assim, ela
é duvidosa, mas ela é ingênua. Exato. Ela tem uma Ela tem- genuidade. É genuíno, assim, não é uma coisa calculada. Porque eu acho que isso dá humanidade, assim, não é o mal pelo mal, É. ou tô fazendo uma atitude má porque eu quero... Eu tô fazendo isso porque eu sou sem noção, porque eu não aprendi, porque eu... Sem noção. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Eu defendendo os personagens. Espera aí, ela não é má. Não. Não, eu gostei. Também foi... Enfim, foi um projeto muito legal. Depois a gente chegou em Gênesis, né? Gênesis eu me lembro que foi um boom, assim. A gente fez um barulho bem grande na época na Record. Fizemos um programa de apresentação e de pré-apresentação e tal, né? De divulgação. E Gênesis realmente foi... Enfim, um divisor, assim, também de águas muito grande, assim. Foram 7 fases dentro de um projeto muito grande e tal. E aí, tava conversando com você, lembrando que você fez aquela fase do Jacó ali. Uhum. E eu acho que foi até... Não sei se foram mais de 10 episódios. Eu não me lembro se foi tão... Se chegou nesse tamanho, né? Do Jacó? Assim, Eu acho que era mais. É, Era é. grandinho. Grande, Eu acho que era tipo mais de 20. Era mais. grande, assim. É. Eu fiquei quase um ano gravando. Foi bastante coisa. Caramba, é mesmo? Foi bastante coisa. Era uma Meu fase Deus. grandinha, assim. É. Então, entendi. Pode ser, faz sentido. Porque eu me lembro depois da fase do Abraão e tal, e teve toda aquela turma ali, eu lembro que vocês ficaram... Foi antes. Né, Uhum. ficou um pouquinho ali... Porque eles eu me lembro que ficou bastante tempo, né? Assim, eu lembro não, que eles deles ficaram- era maior mesmo, era maior. Teve uma... Tá. E aí, queria que você falasse um pouquinho sobre Gênesis, então, essa tua fase de ter feito isso, como você falou ali, né? Chorava bastante, né? E tal, dava Coitado, trabalho. é. Miguel dava trabalho. Um abraço pro Miguel aí. E queria que você falasse um pouquinho desse papel que você fez lá. Cara, Gênesis foi muito legal, assim, porque aí foi a minha oportunidade de fazer uma mocinha clássica mesmo. Eu falei, a Lia era uma moça doce, sonhadora, é a mocinha muito clássica, assim, de novela, né? E eu tinha acabado de fazer a Maria Antônia, que era bipolar, que tinha várias questões. Aí fiz o Rick Lázaro ali na questão do humor. Eu falei, legal as pessoas também me verem nesse outro lugar, assim. Então foi muito maneiro, foi muito lindo. Foi um núcleo que eu ficava bem, eu, Miguel Coelho e a Thaís, né, a Tatá. Fez a Raquel, né? Que fazia a Raquel. Né? Então foi muito legal. E eu... Chora-se muito, né? A mocinha sofre demais. A Lia sofria, né? Jacó Sofria, acabou né? comigo. Foi mesmo. Mas foi muito legal. E foi uma novela que fez muito sucesso. Teve muita repercussão. As pessoas falam muito dessa personagem pra mim, assim. E eu acho que foi legal também me ver nesse lugar diferente, assim. Sabe? Nesse lugar dessa menina... Que eu também tenho eu tenho muitas coisas de Lia também, sabe? Eu acho que é isso. A gente vai emprestando um pouco do que a gente tem. Eu sou uma pessoa doce também. Embora eu seja extrovertida, brincalhona e tal. Mas eu tenho esse lado doce. Eu tenho um lado família muito forte. Então, a gente vai, assim, emprestando um pouquinho do que a gente tem para cada personagem. E ali era uma Michele muito bacana, assim. Eu gostei, assim. Eu fiz com a maior verdade que eu podia fazer ali naquele momento. E eu gosto do resultado, eu gosto do que eu vejo. Eu fiquei muito feliz, assim. E as pessoas torciam por ela. Tadinha da Thaís. Desculpa, Tatá. Não deu pra ela, realmente. Não, e é legal, né, tá nesse lugar de rivalidade, mas ao mesmo tempo, né, ela queria conquistar aquele amor e não conseguia, assim, é muito fácil de se identificar com a personagem, né? Fácil de se identificar com Lia. Eu acho que todo mundo já se sentiu um pouco Lia, né? Um pouco deixada de lado, um pouco não boa o bastante. E ela tinha uma fé inabalável. Assim, coisas aconteciam, o mundo caía, tudo parecia dar errado e ela olhava pra frente, respirava fundo e falava, vai dar. Eu vou continuar, eu vou continuar. Então, eu acho que foi muito bonito, assim, eu amei fazer. Acho que foi uma história muito legal, assim, muito legal mesmo. Muita cena de parto, né? Muita cena de parto. Que? Eram quantos que ela teve? 7. Caramba. Foram muitos. Muita cena de parto. Não, mas agora, na série do Paulo, né, o meu filho,
Aí, na fase mais velha, ele tem filhos. Então, assim, aí na despedida, uma das crianças fofa me mandou presente, fez uma cartinha, aí escreveu assim, vovó Rod. Eu falei, vovó Rod. Eu falei, Gisele, deu até a dor nas costas. Eu falei, vovó Rod. Se eu era mãe, agora eu tô me escrevendo vovó Rod. O que tá acontecendo? Socorro, Deus. Não, isso é muito engraçado isso, né? Mentalmente a gente pensa que continua jovem ainda. Eu hoje em dia fui senhor. Quando a criança vem tio, eu falo, ih, meu Deus, virei o tio já, né? Virou tá tio, já tem um tempo, Não, eu tô contente com tia, que a avó foi meio doída, assim, tá precoce esse avó. E chegamos na Rod, né? A Rod, assim, é o papel que tá agora, enfim, fresquinho aí, tava no ar, na Record, na Disney, pra quem não viu, acompanha. Eu achei muito legal, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Da Rod, primeiro que eu fui pesquisar, né? Tem uma citação bíblica da Rod, né? Que diz lá, mas que era uma serva que estava numa casa, não é isso? Até aparece em Paulo, tem uma referência a essa Rod. A menina Rod. Exatamente, sim, exato. Mas não a Rod como irmã de Paulo, né? Não tá ali escrito e tal. Mas o que a gente sempre falou, né? Quando eu comecei a assistir junto com a Débora a série, e aí a gente foi vendo lá 20 e poucos episódios e tal. E aí, quando a gente via, né, as suas cenas, eu falava, cara, que bom, porque elas conseguiram botar um personagem realmente que quebra o gelo, que deixa ali tira aquele clima mais duro ali, mais rígido. Que anima, né? Anima a série. É engraçado, do nada tá na carroça, ela aparece. Então, sabe, tem aquela coisa que é muito... É leve, é gostoso de ver, sabe? Eu acho que você, enfim... As confusões que ela cria também. Foi maravilhoso pra mim poder fazer essa personagem. Porque é isso, assim, histórias bíblicas são duras mesmo. Era tudo, assim, é uma época que a vida valia muito pouco. Qualquer coisa era morte, um é decapitado, outro é enforcado. A vida era muito frágil, tudo é muito pesado. Eu sempre brinco falando assim, eu nunca vou fazer uma cena, ai mãe, briguei com meu namorado. É tipo, meu Deus, fulano vai ser morto, Beltrano foi apedrejado. É tudo muito pesado, é uma vida muito dura, entende? Então assim... Tem que ter quebra, tem que ter leveza também, tem que ter o outro lado. Senão também a gente não consegue, sabe, digerir, sabe? E eu acho que o que pra mim foi mais chocante, né? Porque eu já havia lido, só que às vezes é uma linha que você lê. E uma linha que você lê passa assim, li e tal. Vida que segue. Quando eu vi algumas cenas... Eu fiquei assim, caramba, essa pessoa foi assassinada em praça pública. Sim. E eu tinha lido isso, mas você não tem noção da dimensão. Quando você vê é o que você fala, é muito chocante. Você fala, gente, essa pessoa realmente foi assassinada em praça. Eu fiquei assim, meio jogada, falei, caramba. Aí eu peguei pra ler e falei, nossa, tá escrito mesmo. Só que é uma linha. Sim. É uma linha que se transforma ali em muitos minutos, em muitas horas de gravação. E que quando você vê, você fala, uau, aquilo te choca de certa forma. Então isso é bacana, assim, você entender, você ter esse contexto da situação, sim, você ter... E eu acho que a Rod também talvez tenha agradado as pessoas por ter essa humanidade, sabe? Ninguém é só bom ou só mal 24 horas por dia, sabe? Essa dualidade de colocar fulano é bom, Beltrano é mal. Todo mundo tem as duas coisas. Às vezes você vai ter atitudes questionáveis, por melhor que você seja, depois você vai rever, às vezes você não vai perceber. Então, assim, e a Rod faz isso o tempo inteiro, ela flerta com erro o tempo inteiro, ela acerta, ela erra, ela acerta, ela erra. E tem até uma cena, depois de tudo acontece, ela ali se relacionou com a Agripa, achando que agora eu fiz certo, agora eu acertei. Aí quando dá tudo errado... Aí tem uma hora que ela fala pro Agripa e fala assim, cara, tudo que eu queria é que meu irmão tivesse orgulho de mim. Ela tava tentando, do jeito dela, como ela pôde, sabe? Mas ela não tava ali pra... O objetivo dela não era chocar a sociedade e fazer tudo que não esperava. O objetivo dela era ser motivo de orgulho pro irmão dela. Embora ela tenha demorado muito pra entender o caminho disso, né? E tem umas cenas muito bonitas, né, dela com o Paulo. Uma das que eu mais gostei, assim, que eu... olhei e falei assim, deu um quentinho no coração, foi quando o Paulo fala com ela aquele texto sobre o amor, né? Sim. E fala com ela, e é tão bonita aquela cena, né? A troca que eles tiveram o tempo todo, o cuidado que ele tinha com ela. Sim. E isso que você falou de não ser bom o tempo todo, mal o tempo todo. Tem uma frase que eu gosto
pastor Fragale ele usa bastante, ele fala assim, crenças corretas, atitudes corretas, né? O próprio Paulo passa por esse lugar de ser mal e depois ser bom, mas na verdade o que mudou foi a mentalidade dele, né? Ele, enquanto ele acreditava numa coisa, ele agia segundo a mente dele. Volta no que a gente começou a falar no início, né? Da forma como a gente pensa afeta a nossa vida. Então, a partir do momento que a mentalidade dele mudou, ele passou a se comportar de uma forma diferente, né? Sim. Então, a própria Rod mesmo, eu acho que muito dali, de atitudes que ela tomou, né? Que depois ela viu que não eram muito boas, eu acho que muito estava numa crença errada que às vezes ela tinha sobre ela mesma, uma visão que ela tinha. Ela fala muito sobre isso, né? Ela fala, eu sou uma péssima mãe, eu não te dou orgulho, você tem vergonha de mim. Então, a forma como ela se enxergava era muito ruim. Sim, ela tem um trauma do abandono e ela resolve o trauma do abandono repetindo, abandonando. Ela foi abandonada pelo marido e isso gerou um buraco nela. Que aí ela começou sem perceber, ela começou a fazer a mesma coisa com outras pessoas. Ela fez o que fizeram com ela. Exato. Então, isso é muito difícil, assim. E tem uma coisa que quando a gente faz, assim, novelas bíblicas, né? Eu sempre tento pensar um paralelo com os dias de hoje. Assim, o que as pessoas de hoje podem pensar nisso, podem olhar para isso. E eu acho que a trama da Rod fala muito sobre amor próprio, maternidade, que são questões que hoje a gente fala de maternidade. Você é mãe, né? Tipo, hoje a gente consegue falar sobre isso, mas há pouquíssimos anos atrás ninguém falava. Então, assim, como é que tá a cabeça dessa mulher que acabou de ter um filho, que foi abandonada e ficou absolutamente perdida? E aí, como que lida com essa mulher, sabe? Quem que vai olhar para as dores dela também? Então, assim, ela ficou perdida realmente, ela não sabia o que fazer. Ela fez o que ela pôde naquele momento. Ela deu o melhor que ela pôde naquele momento, assim. A gente hoje, o que mais tem é pai abandonando filho. Hoje, inclusive, muito popular, como sempre. Por que mãe abandonar um filho choca tanto? Né? Assim, óbvio que é chocante de toda maneira. Mãe, pai, é chocante de toda maneira. Mas, assim, hoje a gente consegue falar sobre isso. Olhar para essa mulher com humanidade, e não só olhar e falar assim, nossa, ela é horrível, ela fez isso. Hoje você consegue falar sobre depressão pós-parto, puerpério, várias coisas que ninguém falava antigamente. Imagina, você acha que não tinha nem ideia do que era isso, sabe? Então eu acho legal, assim, que acho que a trama da Rod fala muito disso, sobre amor próprio também, sabe? Ela só consegue acertar e entrar num caminho melhor quando ela passa a se amar e que ela para de preencher os buracos dela com gente. Tem um texto que eu gosto muito do apóstolo Paulo, né? E que eu acho que a Rod trouxe vida para esse texto, né? Que diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, é muito lindo, eu gosto muito desse texto, né? Porque mostra a importância que Deus dá para a família. Sim. Né? Ele tá falando aqui com os crentes, né? Tanto que ele fala, é pior do que o descrente. Então, ele tá se referindo aos crentes. E ele fala, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, assim, é muito importante a Bíblia fala muito, o Senhor Jesus fala sobre o amor ao próximo. E eu amo porque tá lá, próximo. Sim. Ninguém vai ser mais próximo de nós do que a nossa família. Às vezes você pensa em amor ao próximo, você pensa... É incrível como a tua mente viaja para uma pessoa, num outro país, numa situação muito difícil. E é claro que a gente tem que agir em amor a quem tá com uma necessidade, né? Mas é literalmente o teu próximo. Começa com a tua casa. Sim, e não tem melhor herança no mundo que a gente tenha do que a família, assim. Mas o que muita gente, às vezes, não pensa é que família também é construção. Sabe? Não necessariamente você vai achar assim, nasci aqui, minha família é perfeita. Eu tenho uma relação familiar muito acima da média, assim. Eu tenho uma família muito incrível, mas também é construção. Não é que eu acordei, olhei assim, meus pais sempre foram incríveis, eles são incríveis e maravilhosos, mas a gente também tinha os nossos problemas. Mas a gente sempre olhou para esses problemas tentando resolver, tentando dialogar, tentando fazer da nossa família cada vez mais unida. E eu tenho uma família muito unida. Meu pai e a minha mãe são de famílias enormes, enormes mesmo. Minha mãe tem 16 irmãos. Meu pai tem 9.
Meu Eu Deus disse que do eles eram céu. roceiros, é roceiro mesmo. Caramba! E eu acho que, de verdade, assim, a família que eu tenho é muito especial nesse sentido, porque a minha família só sobreviveu e só prosperou e só melhorou de vida e tudo mais porque eles se uniram. Se fosse cada um por si, não teria dado certo, assim. E a história da família do meu pai é muito parecida com a história da família da minha mãe. Tipo, moravam na roça, aí veio o irmão mais velho, aí conseguiu um emprego, aí foi lá, buscou mais um, que conseguiu um emprego, foi lá buscar outro. E eles fizeram um trabalho de formiguinha para ir trazendo todo mundo para cá, para tentar sair da roça, que já não estava fácil, era difícil. Então, eles são muito parceiros e muito unidos. Então, essa foi a primeira coisa que eu aprendi, assim, logo de cara. Assim, cara, família é lugar que a gente pode contar. Infelizmente, a gente sabe que não são todas. Sim. Mas eu acho também que, às vezes, tem poucos esforços nesse sentido. Às vezes, a pessoa só fala, ai, meu pai é um chato, minha mãe é não sei o quê. E sem, de fato, olhar para isso, né? Às vezes, acham chato porque, na verdade, são super parecidos. Batem de frente porque são a mesma pessoa. Né? Isso acontece pra caramba. Acontece pra caramba, porque é um espelho. Você se vê no outro, você fala assim, eu sou assim, meu Deus. Exato. Difícil, mas não tem coisa de verdade, assim, pra mim não tem coisa mais importante no mundo do que a minha família. Eu acho que eles são incríveis e as melhores coisas que eu aprendi na vida foi com eles, assim. Eu tenho orgulho imenso deles, assim, imenso. E é legal ter isso e ver isso, porque realmente família é algo que foi pensado e foi criado por Deus, né? Então ele dá esse valor para a família e é muito bonito ver isso. E uma coisa que você falou que é total verdade, é uma construção, nada vem pronto, né? Então você ter uma família equilibrada, que eu acho que é um alvo, né, de todo mundo, né? Ter um lar, ter uma família equilibrada é algo construído, é algo que exige muito perdão, Sim. é algo que exige relevar o controle do ego, né? Sim. Ter um ego sob controle, entender. Uma coisa que você falou, né? Que é muito legal. Você falou assim, cara, você não é o tal, né? Nós não somos ali insubstituíveis, né? Apesar de sermos únicos, né? Mas a gente entendeu o nosso lugar e falar assim, não, peraí, dá para eu relevar, dá para eu fazer parte aqui desse contexto, pensar no outro. Então, eu acho isso muito legal e ter esse cuidado, né, com a nossa casa faz essa construção. E tem parcerias que tiram o nosso pior, o que tem, e tem parcerias que tiram o nosso melhor. Assim, tem gente que quando você agrega, você tá junto, isso, relacionamento, família, a pessoa desperta o que você tem de melhor e tem gente que desperta o que você tem de pior. Acontece. Acontece, entendeu? Então, é você também saber achar esses encaixes, achar o que você pode aproveitar de cada um, assim, e tentar progredir junto mesmo, e se ligar, e se colar nas pessoas que conseguem tirar o que você tem de melhor. Exatamente. E ter esse discernimento de, como você falou, se não tá fazendo bem, deixa lá quietinho no seu canto, perdoa, fala, olha, tá tudo certo, deixa ali, cada um no seu cantinho, cada um no seu quadradinho, vai fazer bem pra todo mundo. Exato. Que às vezes é também deixar ir, né? Às vezes existe deixar essa resistência. Ir é muito difícil, né? É super difícil deixar ir. Eu sou taurina, sou super apegada. Meu Deus, não quero perder nada. Deixar ir é um exercício imenso. É um exercício. Dizem que o céu não tá cheio de gente perfeita, mas cheio de pecadores arrependidos, né? Então, todos temos defeitos, todos temos falhas, né? E é você entender que isso a gente hoje tem uma bebê, a gente vê isso desde pequeno, né? Nós, seres humanos, né? A gente é possessivo, a gente quer, é meu, não larga. Não, então, na verdade... Não é ensinado, né? Já vem de fábrica. Já tá lá, né? já tá na genética, tudo é dela. Quando você começa a disciplinar, você vê que é um processo difícil. Vai chorar, você vai ter que passar por aquela fase do choro, da reclamação, mas funciona, dá certo. No dia seguinte já começa a emprestar. Então, uma construção, um processo. E isso vale para todo mundo, né? No final, né, a criança tá ali, você pega a pessoa que faz assim, raivinha. Você fala assim, que isso, meu? Da onde veio essa raivinha? Segura isso aí. Todos nós temos isso, mas a gente... muito bom. Da onde veio essa raivinha? Nossa, não faço ideia. Birra? Quem? Onde será que surgiu isso? É um fato, né? Estamos passando por esses momentos. Mas você vê que é possível e tudo isso é um autocontrole que nós temos, né? É um trabalho, é um processo que você... no trânsito a gente pode passar raiva a todo momento ou você pode simplesmente entender que
é uma realidade que eu não tenho o que fazer e você lidar com aquilo de uma outra forma. Eu me lembro da Débora dirigindo no começo, dirigindo agora. Olha como tá uma pessoa mais leve, mais feliz. Jura? Já nem passa mais os problemas que passavam. Ou seja, você tá no mesmo Uau! nível. Melhorou muito. Meu pai passa raiva melhorou muito. todo momento. Eu falei que se um dia eu for mão na muito rica, eu buzina. falei, pai, sabe o que eu vou te dar? Um motorista. É melhor. Exatamente. Boa. Pra você nunca mais passar Boa. raiva. Eduardo, Boa. por favor, corta esse take do Alan, que quando ele estiver comigo e ele começar a falar do meu lado no carro, eu só vou mostrar assim, olha como ela melhorou. Ela melhorou. Mas estou reconhecendo, você virou uma ótima motorista, agora muito mais Eu em não paz, me enxergo usando menos a buzina, porque você também não tem como controlar tudo ao seu redor, e às vezes você vai ter que se adaptar a um ambiente que não é talvez aquele, enfim, o que você gostaria, mas é o que é o que acontece, né? Pegando ainda esse gancho da Rod com o Paulo, né? Eu tenho irmãos, né? E acho que é muito legal isso. Enfim, eu gostaria que todos pudessem ter um dia um irmão Eu também. que... eu acho que Eu diferente gostaria. essa relação, né? A Débora é uma filha Eu única. sou filha única. Eu tive 2, tenho uma irmã mais nova e um irmão mais velho. E acho que é muito legal essa relação de irmãos. E eu queria falar sobre isso. Você já falou bastante sobre isso, sobre você e sua irmã. Você tem mais um E irmão, eu tenho né? muito exemplo disso, de família. Minha família, todos os irmãos são muito grudados, assim, sabe? A família da minha mãe é muito unida, a família do meu pai. A gente sempre comemorou Natal durante 30 anos na casa dos meus pais. Agora eles não têm mais a casa. Mas os últimos 30 anos a gente sempre fez o Natal na casa dos meus pais com todo mundo junto. Ai, Passam gente, as legal. contas. É mesmo? Minha mãe contando os 3 tios, dias na cozinha. Mas é muito... Isso não tem preço, né? Isso não tem preço, né? A gente que já... O nosso mercado é muito legal porque a gente vive experiências muito diferentes da maioria das pessoas, né? A gente vai a lugares muito diferentes, conhece pessoas diferentes, culturas diferentes, vive histórias diferentes. Mas no final, muito do que a gente tá lá na nossa raiz, né? Aquela raiz é a nossa base, né? A gente sempre pode voltar para lá, que lá a gente sente aquele aconchego. É a nossa casa, enfim. Você pode ir pro melhor hotel do mundo, ficar lá 30 dias, daqui a pouco você fala, saudade da minha cama, saudade do meu canto, né? E acho que a família, os irmãos, é isso, né? Às vezes eu tô muito fora, eu tô muito sem ver, mas de repente você volta pra lá e você sabe, caramba, é esse aqui, sou eu mesmo, é quem eu sou. Que é aquele cara que vai te dar um tapa na cabeça e falar, cala a boca e pega o lixo aí, vambora, vem cá, vai lá e Se lava. alguém falar mal de mim, a minha irmã vai me defender até morrer. Ela pode falar mal de mim. Exatamente. Ninguém pode. Ninguém mais. Exatamente. É esse o lugar que é o Ela nosso... vira um bicho. É o nosso lugar seguro, é ali que a gente... Exato. A nossa base tá ali, né? E isso acho que é o mais legal de tudo isso, né? E eu acho que é isso que a gente viu muito na Rod, né? Ela tava ali, no fundo ela tinha lá os seus problemas, mas ela também, ela tava preocupada com o irmão, sabe? Aquele cara viajou o mundo numa época que não era tão simples viajar, né? E não parou em nenhum momento, enfim, dentro do propósito, dentro da missão dele. Então acho que essa preocupação dela foi muito genuína, foi muito verdadeira. E no final é cuidado, né? Cuidado de irmão. E ficou muito legal. Por mais que na Bíblia não tenha essa história escrita, detalhada, eu acho que coube muito bem. Sim. Fez muito bem ter aquele personagem dentro daquele contexto. Sim, e sabe? serviu até para contar a própria história do Paulo, a personalidade dele, mostrar outros lados dele que talvez não fosse tão fáceis de mostrar. Porque ele também era muito permissivo comigo em algum momento, sabe? Se outras pessoas fizessem a mesma coisa que a Rod, ele teria agido muito pior. Verdade. Muito Verdade. pior, imagina. Verdade. Eu Verdade. agarro a gripa na frente dele, lasco um beijo, falo, tô indo aqui viajar com ele, tô grávida, e ele fica... Se fosse outra pessoa, ele não ia ser assim. Verdade. Ele passou a mão na minha cabeça várias vezes, desceu quadrado, mas ele engoliu. Foi mesmo, viu? Verdade, viu? Exatamente. Porque família, é isso. É. Você é do tipo, cara, você tá fazendo tudo errado, mas eu não vou largar a tua mão. Vou tentar te ajudar, mas eu não vou largar a tua mão mesmo quando você não tá fazendo a coisa certa. Que legal. E como é que você vê futuro? O que você vê de futuro? Hoje você é uma mulher madura. Eu tô nesse momento, eu tô com 40 anos de idade. E eu já falei, acho que em algum outro episódio, né? Que eu fico assim, caramba, agora eu quero traçar como é que serão meus próximos 10 anos, né? Acho que a gente tem que ser intencional. Agora não é mais deixa a vida me levar. A gente precisa definir alguma rota, né? Traçar algum caminho, né? Queria saber de você, o que você pensa, como você vê a Michelle daqui a 10 anos. O que tá na tua cabeça? Eu tenho 39 também, então eu também falo isso. Eu tô num momento que
não tô correndo, mas eu também não tenho tempo a perder. E eu tô num momento de vida que eu acho que eu tô madura, eu sei as coisas que eu quero, então eu acho que eu tenho que fazer escolhas assertivas e não perder meu tempo com coisas que não valham a pena, assim. Eu espero que eu continue trabalhando, construindo a minha história junto com a Gisele, que eu possa também construir a minha família, a minha história, mas também tem que valer a pena. Não pode ser o desespero, tem que ser assim. Se for pra somar e fazer de mim uma pessoa melhor e tirar o meu melhor, ótimo. Também não vou, me desesperar por isso. Mas eu gostaria, obviamente, de construir uma família, de ter filhos e coisas nesse sentido. Embora o tempo seja muito cruel com as mulheres e a gente fica assim, expectativa, pero não mútil. Calma, mas também tem outras formas de maternar também, sabe? E gostaria, assim. É porque eu sempre digo que eu tenho vontade de fazer por outras pessoas o que fizeram por mim. Assim, eu tive uma educação muito legal, eu tive pais muito maneiros, eu tenho uma família muito maneira. Então, eu olho para isso com admiração. Assim, a minha mãe é uma mulher incrível, amorosa. Incrível. E é muito doido, porque a minha mãe perdeu a mãe dela com 7 anos. Caramba! Então, assim, a minha mãe era a mulher mais velha da casa com 7 anos. Então, ela que cozinhava para todo mundo. Quando a mãe dela morreu com 7 anos, ela não alcançava o fogão a lenha. Ela botava um banco para subir e tinha que gritar os meninos da roça para tirar a panela do fogo. Era nesse nível. Então, assim, a minha mãe não teve mãe. Ela não tem referência de mãe. Ela não lembra, ela não sabe nem como é. E ela meio que foi a mãe dos irmãos mais novos. E eu falo assim, cara, como que uma pessoa que não tem referência, que nunca teve uma mãe, pode ter sido uma mãe tão gentil, tão acolhedora, tão amorosa, intuitivamente? Porque ela não sabia como era. Não sabia, ela não viveu isso, ela não sabe o que é. Então, é muito legal, assim, eu tenho uma mãe muito carinhosa, muito amorosa, muito gentil. E eu falo, eu gostaria de poder fazer isso por alguém também. Legal, que lindo isso, né? Você querer ser a mãe que você teve. Sim, a minha mãe é muito incrível, incrível. Tem uma frase que eu vi na internet que eu acho que ela faz muito sentido. Ela falava assim, eu quero dar para os meus filhos uma infância que eles não precisem se curar na fase adulta. Sim. Né? E é lindo, é isso, é dar essa infância. E como a gente está falando aqui muito sobre maternidade, parentalidade, tem um texto também do apóstolo Paulo que eu gosto bastante sobre esse assunto, que diz assim, em Efésios 6:1: Filhos, obedeçam aos seus pais, essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Ou seja, isso que você está fazendo hoje, falando, né, com tanta honra dos seus pais, isso gera esse sentimento de honrar, de ser grato, de ter esse cuidado e carinho com os pais. Isso, na verdade, gera um efeito sobre a sua vida, né, que é longevidade. Para que você tenha uma vida longa sobre a terra. Isso gera aí muitos anos de vida para você. E aí continua falando assim: pais, não vivam irritando seus filhos. Deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Sim. É isso que o apóstolo Paulo dá de dica para as famílias, né? Que vem do próprio Deus, que é essa disciplina amorosa que Deus tem com os filhos dele. Isso é muito legal porque, por exemplo, você fazendo o que você acabou de fazer com a sua mãe, né? Você está honrando, você está cumprindo um princípio que é bíblico aqui, que você talvez, ou muitas pessoas não saibam, mas que automaticamente te traz essa longevidade. Isso está diretamente associado, a gente acredita que isso de fato, isso acontece, isso é uma realidade. E essa palavra, essa promessa, né, ela é válida para todo mundo. Na verdade, muita coisa do que está escrito aqui a gente já vive, que é viver com a verdade, é não mentir, é perdoar, recomeçar, tudo isso e tal. Mas acho que esse nosso final aqui desse tema familiar, maternidade, se aplica muito a isso que está escrito aqui. E isso é um princípio que, sendo cumprido, né, ele realmente acontece. Então, assim, fique em paz que você tem uma longevidade grande aí pela frente. Tem muitos anos de vida. E isso é uma esperança aí para que você possa, de fato, amanhã formar a sua família e ter esse lugar de aconchego e também dessa educação aqui, que já vem até um conselho na sequência pra gente, né? Somos pais hoje, né?
que temos e tentamos, né? Conversar e conselho, mas a criança dá uns gritos lá de vez em quando. Não vivam irritando seus filhos. Fala isso pra minha mini colérica em casa, então, que se irrita com É uma loucura, viu? Não deve ser nada É fácil. uma loucura. Não deve ser uma tarefa fácil. De onde veio essa raivinha? Estamos aqui dividindo. Pra gente fechar, eu tava ali ontem no ChatGPT. E aí, né? Os papos. Eu tava ali dentro das minhas pesquisas. E aí eu falei assim, tá bom, como amanhã eu vou conversar com a Michelle, vamos falar da Rhode e tal. Eu falei, deixa eu usar isso a meu favor, né? E aí eu falei assim, chat, vamos fazer o seguinte, finja que eu estou conversando com a Rhode. Eu gostaria de saber do olhar dela como que foi ela presenciar toda aquela trajetória do irmão dela vivendo tudo aquilo. Ele fez um texto um pouco longo, eu vou pegar só uma parte final aqui que eu queria falar sobre, que é usar o chat de maneira mais inteligente, eu diria, do que fazer perguntas bobas. E aí no olhar dela, né, ele se colocou no lugar dela dizendo assim, né? Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi falar que ele havia sido apedrejado, que arrastaram ele para fora da cidade. Quando a notícia chegou, meu corpo gelou. Pensei que eu nunca mais ouviria a voz dele. Mas Deus o levantou, ele voltou a pregar naquela mesma cidade, seguiu em frente, depois foi para Filipos. Ele e Silas foram espancados com varas, jogados no cárcere, foram presos no tronco. Eu me angustiei imaginando aquela dor, as feridas, aquele frio da noite. Mas mesmo ali ele cantou louvores, até que um terremoto abriu as portas da prisão. Roma também me tirou o sono, a primeira prisão foi difícil, mas ainda havia esperança de libertação. Ele mesmo dizia que o fim se aproximava. Era como se eu pudesse sentir o peso das correntes nos meus próprios pulsos. Houve naufrágios, fome, frio, traições e irmãos que o abandonaram. Cada vez que chegava um mensageiro com notícias dele, meu coração parava antes de ouvir as primeiras palavras. O que mais me angustiava não era apenas vê-lo sofrer, mas saber que mesmo ferido ele não pensava em si. Ele sempre dizia: Rhode, se Cristo for anunciado, tudo vale a pena. Eu aprendi vendo meu irmão que a fé verdadeira não é protegida do sofrimento, mas que é sustentada nele. E aí eu li esse texto aqui ontem, né? Eu fiquei olhando e falei, caramba, eu acho que isso realmente a personagem poderia ter tido esse olhar, ela poderia ter vivido isso. E eu queria deixar essa mensagem aqui para você, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Dentro da série a gente vê que ela teve esse privilégio de acompanhar isso de perto, mas que na verdade todo aquele sacrifício permitiu que hoje eu, Débora, você tivéssemos hoje uma palavra aqui que tem uma série de cartas que foram escritas e que essas cartas mudam vidas, mudam trajetórias, mudam famílias. E que isso é o mais importante de tudo isso, por mais que nosso papel seja de alguma forma contar histórias através do audiovisual, essas histórias mudam vidas. E eu queria te falar para você que você fez muito bem esse papel. Obrigada. Que esse papel hoje está ajudando pessoas a mudarem de vidas. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz, assim, eu amei fazer a Rhode. Se você não assistiu, assista, né? Porque tá aí nos aplicativos. Mas eu amei, assim, o Paulo é uma história de fé, fala de amor. Então eu acho que independente se a pessoa tem religião, se não tem, eu acho que é para todo mundo, eu acho que é para toda a família. É uma história inspiradora. E a gente está num momento no mundo tão difícil, de tanta guerra, de tantas coisas cruéis acontecendo. Então eu acho que a gente precisa, sim, exercitar isso, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança também. Porque é aquilo que eu falei, né, dos nossos pensamentos, da gente direcionar os pensamentos para coisas boas, coisas prósperas, coisas que façam bem. E acho que a gente só tem a ganhar com isso. Então eu fico feliz, espero que a série tenha inspirado muita gente. E que eu tenha muitas personagens inspiradoras para fazer. Ai, que legal. Da minha parte, muito obrigado. Foi muito legal bater esse papo com você, Michelle. Obrigada. Queria dizer que a gente trabalha no mesmo lugar, né? Mas estamos assim diferentes, né? Cada um num lado ali e tal. Sim. Tão perto, tão longe. Mas foi muito legal conhecer um pouquinho mais de você, da sua pessoa, de quem você é, né? E saber que desse teu valor pela família, isso é uma coisa que a gente preza muito aqui. Sim. Eu tenho certeza que, enfim, você vai ter uma vida longa e uma família abençoada. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada, Michelle. Foi incrível receber você aqui, conhecer mais da sua história, da sua trajetória, da sua família, que foi muito gostoso de ouvir. Foi muito gostoso de ouvir da sua história. Enfim, muito obrigada. Obrigada a vocês. Aqui. E também quem quiser continuar acompanhando, eu tenho um canal com a Gi, que se chama Gimi, G-I-M-I. E é verdade. E a minha família tá lá também. Que legal. Tem episódio agora com a sua mãe que eu vi lá, né? Isso, né? Uma publicidade que eu vendi pra ela. É lógico. Que legal. Eu falei, mamãe, a senhora tá fazendo comercial.
Exato. Então, assim, o canal que eu tenho com a Gia é o lugar onde a gente, empresta toda a nossa intimidade pra ser quem a gente é de verdade. Então, foi impossível não ter a minha família ali. Tanto que eu falei, os episódios de verão, eu comecei a fazer porque era o que acontecia no quintal dos meus pais, a piscina de plástico, no verão, meu pai colocava. Então, eu comecei a gravar esses episódios de verão no quintal dos meus pais, em São Gonçalo. Que legal. Então, eles estão presentes ali porque eles fazem parte da nossa vida, da nossa rotina, a gente é bem próximo. Todos os meus amigos conhecem eles. Inclusive, eu sempre faço festa de aniversário e levo eles. E eu falo, olha, tem 2 senhores na pista, vocês tomem conta dos meus pais. Todo mundo conhece. Todos os meus amigos conhecem, eles são famosíssimos já. Então, é isso. Se quiser também acompanhar, além do nosso trabalho de atriz, lá no Jimmy tem muito da gente, da nossa família, do que a gente acredita. Enfim, é um jeito também de deixar a gente um pouco mais próxima do público que acompanha o nosso trabalho, né? E é uma amiga podcaster. Ela tá bom, bombando lá. É bem bom, legal. né? Gostoso, né? O editor já botou aí na tela, tá? Boa. Isso aí. Já tá pedido. É isso, pessoal? É isso, eu agradeço a Deus por esse momento, pela Michelle estar aqui com a gente. Você que acompanhou até o final, nosso muito obrigada. E caso você queira também gravar o seu podcast, a Brooklyn, que é a nossa segunda casinha, tá aqui de portas abertas para te receber. Nós temos aí a nossa dupla Marileno, que tá aqui pronta para receber você. Então tá aqui também o @ da produtora. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e Agora sim. Agora sim. Tchau, tchau.